Alô pessoal, eu sou o Luís Francisco Fana. Hoje vamos falar sobre trabalhos científicos. O que são trabalhos científicos? Como elaborar? Então, esta é a primeira aula e convido a si para subscrever no canal e também deixar o seu sininho. Como eu dizia, o que são trabalhos científicos? Trabalhos científicos são produções acadêmicas ou técnicas que visam explorar, investigar e apresentar conhecimentos sobre um determinado tema. Agora, esses trabalhos podem ser artigos científicos, monografias, dissertação, tese e relatório técnico-científico. Mas atenção, estes trabalhos seguem uma metodologia muito rigorosa. Artigo. Artigo é um trabalho científico que é publicado em revistas especializadas. Apresenta pesquisas e descobertas. Este é um artigo. Monografia. Ia pedir a si para ter um bocadinho de atenção aqui quando formos a falar da monografia, dissertação e tese. A monografia é trabalho, sim, acadêmico e geralmente exigido ao final do curso de graduação e especialização. Por outro, para aqueles que estão a frequentar um determinado curso e querem adquirir o grau de licenciatura, estes terminam o curso fazendo a monografia. Do mesmo jeito, para aqueles que estão a terminar o curso, querendo adquirir o grau de mestre, vão fazer a dissertação. E aqueles que querem terminar o curso para obter o grau de doutor, vão fazer a tese. Portanto, a monografia é para a conclusão para o grau de licenciatura, dissertação para o grau de mestre e tese para o grau de doutor. Mesmo assim, existem também relatórios técnico-científicos. Existem alguns cursos que, por sua natureza, os estudantes finalistas vão estagiar nas empresas, vão fazer um estágio profissionalizante, dizia, e depois apresentam às suas escolas o relatório técnico-científico. Podem defender e depois são aprovados. Agora, esses trabalhos todos vão ser apresentados aonde? Estamos a falar de artigo, estamos a falar de monografia, dissertação, tese e relatório técnico-científico. Esses trabalhos vão ser apresentados nos eventos científicos. Então, o que são eventos científicos? Eventos científicos são encontros organizados para apresentar, discutir e divulgar pesquisas e avanços em diversas áreas de conhecimento. É aí onde os trabalhos científicos são apresentados. Esses são fundamentais para a troca de informações entre pesquisadores, estudantes e profissionais. Trouxemos aqui alguns eventos científicos. Não são todos, mas uma parte deles. A ordem aqui não interessa, a numeração. Então temos aqui o congresso, conferência, simpósio, seminário, workshop, fórum, feira científica.
Congresso o que é? É um evento também de grande porte, que reúne especialistas para debater avanços em determinadas áreas. Especialistas para debater avanços em determinada área de saber. Pode ser área de saúde, área da agricultura, área de desenvolvimento sustentável de recursos, área sobre as mudanças climáticas. São tantas áreas. Então, esses especialistas reúnem. Não é? Então, este encontro ou evento é chamado de congresso. Ao passo que conferência também é grande evento. Não é? Conferências são grandes eventos, com palestras de especialistas renomados. Pessoas que conhecem a área, conhecem o assunto, reúnem e discutem. Simpósios. Estes muito mais focados nos temas de algumas disciplinas, não é? Onde os estudantes, juntamente com os seus tutores, sentam, fazem simpósios, discutem e adquirem o conhecimento. Seminários. Também são discussões mais direcionadas sobre um tema acadêmico ou científico. Fórum. Um fórum de debate. É um lugar ou espaço para debate e troca de ideias sobre um assunto relevante na ciência. Não é? Workshop. É um encontro prático com treinamentos e experimentações sobre um tema teórico ou técnico ou científico. Feira científica. São exposições de projetos e experimentos, geralmente voltadas para estudantes e pesquisadores. Sempre isto acontece nas academias, mesmo nas áreas de saúde. Tem havido eventos desta natureza, como feira de saúde, feira de gastronomia, feira, entre outras. Existem tantas feiras, dependendo do assunto a ser tratado. Ok, como nós mencionamos os trabalhos científicos, recapitulando, são artigo científico, monografia, dissertação, tese, e por ali. Esses trabalhos científicos, na sua elaboração, primeiro começam-se com o projeto de pesquisa. Não existe nenhum artigo que começa e termina sem o projeto de pesquisa. Não existe nenhuma monografia, nem dissertação, nem a tese, para dizer que esses trabalhos passam necessariamente ou rigorosamente pelo projeto de pesquisa e depois que passam para a monografia ou para a dissertação ou mesmo para a tese. Então, o que é o projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um documento que descreve um estudo a ser realizado, incluindo sua justificativa, objetivos, metodologia e possíveis resultados. Ele é fundamental para orientar pesquisas acadêmicas e científicas. Como dizia, não existe nenhum trabalho científico que não comece por projeto de pesquisa. Qual é a estrutura de um projeto de pesquisa? Aqui as academias fazem uma discussão. Pode-se considerar a capa e contracapa ou não. Outras consideram capa e contracapa. Outras só colocam o tema e depois vem a introdução. Então, aqui elencamos capa, contracapa, introdução, problematização. Outros dizem problema de pesquisa. Objetivos. Aqui nos objetivos existem dois tipos.
Um geral e outros específicos. Depois temos as hipóteses, pois justificativa, referencial teórico, metodologia, cronograma das atividades, resultados esperados e referências. A capa, como eu dizia, e contracapa, depende de academia para academia. Eu queria convidar a si para migrar ou ir para a aula 2, porque na aula 2 vamos explicar com mais detalhes a cada elemento que está aqui, como por exemplo, quais são os elementos que entram numa capa. Temos aí o timbre, a instituição, o tema, o nome do pesquisador, depois a data e o local. Contracapa, os mesmos elementos, mas só que difere um pouco. No lado direito, por baixo, num retângulo, escreve-se o propósito dessa pesquisa. Se é para a obtenção do grau de licenciatura e qual é o curso, e também está sendo orientado com quem. Depois da introdução. Na introdução vai-se trazer aqui a contextualização do estudo. E depois a problematização. Problematização, é certo que na introdução vai ser contextualizado o estudo e também na problematização vamos trazer aqui cenários de como está, não é, sendo envolvido, não é, o cenário, para depois descobrirmos qual é o problema. No fim disto, coloca-se uma pergunta de partida, que é o tal problema. Depois tem objetivos. Atenção, os objetivos no trabalho científico existem dois tipos. E só um, que é o geral, e os outros, os restantes, são específicos. Estes podem ser 3, 4, 5, dependendo de cada estudo. E depois existem as hipóteses. Acho que já se ouviu falar das hipóteses. Hipótese é como fumo e o seu fogo. A priori nós vimos o fumo a cobrir o espaço, mas não vimos o fogo e nem sabemos de onde está a sair o fumo. Então, o que depende do outro aqui? É o fumo? É o fogo? Então, convido a si, na aula 2, vamos falar de como elaborar um problema, como identificar e como elaborar um problema. E depois vamos encontrar essas hipóteses, porque essas hipóteses estão ligadas ao problema. Na gíria sempre se diz, não existe fumo sem fogo. Então, havemos aqui de elaborar as hipóteses. Mas também atenção, nem todo estudo pode levar hipóteses. Dependendo do problema, dependendo da metodologia a ser aplicada e dependendo de tipos de dados. Isto tudo havemos de falar na aula 2. Depois temos justificativa. Por que se faz esse estudo? Qual é o ganho? Para a comunidade em geral, para a sociedade em geral, para a academia. O que vai aumentar
qual é o valor adicional na academia, através desse estudo. E para si, por que você faz estudo? É para ganhar o quê? Obtenção do grau de licenciatura, mestrado ou doutor. E depois temos um referencial teórico. Alguns dizem referencial teórico, outros dizem revisão da literatura, outros dizem enquadramento, outros dizem N nomes aqui. Mas o certo é que, colocando um desses nomes que eu acabei de falar, isto serve. Mas o que é isto? A revisão da literatura. Eu vou fazer algumas leituras de algumas obras, alguns estudos, alguns relatórios já elaborados, já feitos, consoante ou semelhante ao tema que eu escolhi. Quem é que já escreveu sobre isso? E o que disse? Qual foi a metodologia que usou? Quais foram as conclusões que tirou? E eu também vou pegar a partir de onde? Porque a ciência, como nós sabemos, é um produto não acabado. Então, pode ser o mesmo tema, pode ser temas diferentes, mas cada um vai escrever de como foi pesquisar os dados e pode ter conclusões diferentes. Pode ser um tema quase semelhante, mas ter conclusões diferentes. Ou mesmo o mesmo tema e ter conclusões diferentes. A abordagem, não é? Pode ser diferente. Ok. A metodologia. A metodologia são caminhos, instrumentos que temos que percorrer ou acionar para conseguirmos obter os dados, colher os dados e depois interpretarmos os dados para encontrarmos o problema. Aqui na metodologia precisa-se muito o tipo de pesquisa, tipo de método, instrumentos de colheita de dados, população ou universo, tipo ou tamanho da amostra, tipo de amostragem e técnica de processamento de dados. A metodologia é usada como um caminho. Como é que nós vamos atingir o nosso problema? Quais são os instrumentos a usar para adquirirmos, para encontrarmos o problema? Os dados aqui colhidos vão ser processados. Esses dados podem ser dados primários, secundários, terciários. Então vão ser processados. E depois serão analisados, codificados e, por fim, vamos na cronograma das atividades. Aqui temos o cronograma das atividades. O cronograma das atividades é um rol. É uma tabela sequenciada, não é, das atividades por dentro. A primeira atividade, qual vai ser? Elaboração do tema, ou escolha do tema, com o problema X. Ok. Depois, o que vamos fazer? Revisão da literatura. Começo a ler. E depois, começo a procurar outras fontes para ver se posso me inteirar ou familiarizar-se com o tema que eu escolhi. E depois vou ao campo. E depois venho o processador de dados. E depois. Então chego até ao dia da divulgação.
no dia final. Então, essas atividades, não é, colocadas em rol, chamamos isto de cronograma das atividades. Mas essas atividades, por sua vez, estão agendadas. Ou por outra, a primeira atividade, quando vai ser realizada, a segunda atividade, quando vai ser realizada, a terceira, assim por diante. Mas também estão aqui conectadas com o orçamento. Imaginemos que eu preciso de ir à biblioteca para encontrar algumas literaturas para ler, algumas obras, alguns artigos. Não é? Então, para eu me deslocar, de um ou outro modo, se calhar pode ser longe, tenho que utilizar transporte. Então, aqui deve ser orçado o valor do transporte. Talvez não tenha caderno para anotar, não tenho caneta, preciso de comprar água. Então, esses dizeres todos devem estar ali patentes no cronograma das atividades, não é? Na questão do orçamento. Depois temos resultados esperados. Atenção aqui. No projeto de pesquisa não existem conclusões, mas sim resultados esperados. Por quê? Porque é um projeto ainda, né? Ainda está a ser desenhado. Ainda não chegou na fase da sua aprovação. Só depois de ser aprovado com aquele que tem autoridade, não é? Ou eu mesmo, depois de ver que o projeto agora já está pronto, agora posso migrar para um artigo, posso migrar para uma monografia, posso migrar para tese ou dissertação. Não é? As universidades ou as academias sentam o conselho científico, fazem o conselho científico, aprovam os projetos e aqueles que vão ser aprovados logo já podem ser desenvolvidos ou para monografia ou para dissertação ou mesmo para tese. Repito, projeto de pesquisa não tem conclusões, mas sim resultados esperados. E depois vem referências, né? Referências bibliográficas. É o rol das obras, dos artigos, relatórios que eu li ao longo do meu projeto, ou por outra, quando estava a elaborar o meu projeto, aquelas obras que eu li, então fiz menção no trabalho, citei, mas depois tenho que colocar na referência, não é? De que utilizei a obra X, Y e Z. Então, mas tudo isto vai ser explicado na aula 2. Portanto, convido a si para se migrar para a aula 2. Então, a ser assim, eu termino com uma expressão que tanto gosto, de Sócrates. Sei que nada sei, mas não deixa de clicar o sino de notificações e subscrever-se ao canal para estar a receber vídeos que vão ser postados neste canal.